O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que empresas podem contratar planos de saúde diferenciados para ex-funcionários e aposentados. O caso aconteceu após um homem funcionário aposentado solicitar ter as mesmas condições de pagamento e benefícios médicos de quando era trabalhador ativo da empresa, no caso uma montadora de automóveis. Sobre o assunto, a Rádio Justiça conversa agora com a advogada especialista em Direito da Saúde, a doutora Adriana Dalmas Eulálio. Muito obrigada pela sua participação na Rádio Justiça. Eu que agradeço. Doutora, explica melhor o pedido solicitado no caso que foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesse caso, assim como em outros áreas que a gente vem acompanhando, né, os aposentados ingressam com ação em face das montadoras ou de empresas que já fornecem plano médico e querem ali permanecer pagando o mesmo, praticamente o valor de quando eram ativos na empresa, em que eram subsidiados, né, por uma parte da empresa, e também eles querem manter as mesmas condições do plano, que aí é a grande discussão. O que seriam as mesmas discussões do plano? Se incluiria o valor de pagamento mensal ou só as condições de cobertura, as condições técnicas que a gente chama, né? E nesse caso foi uma decisão importante porque agora foi definido finalmente pelo STJ que não só o valor pode ser diferenciado, porque ele passa a ser inativo, ele tem que pagar o valor integral da mensalidade, né, o prêmio do plano de saúde, mas também que pode ser feito por uma outra empresa, uma outra operadora terceirizada, como já vinha sido autorizado pela RN 279, mas não vinha sendo aplicado pelos tribunais de justiça do Estado. Né? Então, a grande vitória foi essa possibilidade de você ter uma pessoa aposentada e que possa também agora ficar admitida por uma outra operadora terceirizada, contratada pela antiga empregadora, né? Existe algum tempo específico em que um ex-empregado ou mesmo um aposentado pode ficar no plano? Sim, existe, né? Tudo vai variar do tempo em que ele ficou na empresa e que na época da rescisão contratual, se ele era aposentado ou não, né? Então, se ele for, se ele saiu da empresa sem estar aposentado, né? E independente do prazo que ele ficou na empresa, ele pode ficar de 6 meses a 24 meses ainda nesse plano que a empresa fornece. Tudo isso para respeitar plano de carência, essas coisas todas, não deixar o trabalhador sem apoio, né? Agora, o aposentado, desde que ele contribua pelo prazo mínimo de 10 anos, ele ganha o direito a prazo indeterminado de permanência no plano de saúde. Se ele contribuir com menos de 10 anos, aí vai ser 1 ano para cada ano de contribuição. E a lei assegura que seja nas mesmas condições de cobertura assistencial, que é o que as empresas têm cumprido. A confusão ficava realmente com relação ao valor que se pagaria por mês. É comum essa dúvida? Sim, é muito comum. Existem muitas ações em andamento, né? E por isso se questionava no começo, porque antes da RN 279 só se falava em pagamento integral, não se falava em separação de categorias ativos e inativos, né? E agora, com essa decisão, que ficou ratificada a aplicação da RN, que possibilita não só, como eu falei, a divisão de categorias, a divisão da forma de custeio, não precisa ser o mesmo tipo, inclusive com a aplicação de faixa etária para inativos também, como fosse preço de mercado mesmo. O que tem que se entender é que o principal motivo da lei, né, que foi do artigo 30 e 31 da Lei 9656, é manter o aposentado em condições, no mesmo plano das mesmas condições, não que ele fique, né, sem nenhum tipo de, por causa da idade, a pessoa geralmente idosa, né, então a preocupação era manter pelo menos as condições técnicas do plano de saúde, para não ter que passar por outro tipo de carência, qualquer outra coisa assim. E agora, com essa RN, né, em análise junto com a lei, o pagamento integral passa a ser o valor que é determinado pela nova operadora.
Nós estamos conversando com a advogada especialista em Direito da Saúde, a doutora Adriana Dalmas Eulálio, sobre como fica o plano de saúde de quem se aposenta ou do trabalhador que é demitido. Doutora, como deve proceder quem durante um tratamento médico em andamento, por exemplo, teve que interromper o procedimento porque teve o plano suspenso devido ou à aposentadoria ou demissão? É preciso fazer primeiro um registro do fato na Agência Nacional de Saúde ou recorre primeiro ao PROCON? Na verdade, esse tipo de interrupção nem poderia ocorrer, né? Se ele estiver pagando corretamente o valor, tudo não for uma inadimplente, tudo dentro da lei, nada pode ser rescindido ou cortado sem também cumprimento à lei, né? Mas o ideal, acho que primeiramente que ele procurasse a própria operadora, né? Para pelo menos cientificar do que está acontecendo, e não conseguindo isso, PROCON, com certeza, e INSS. E como fica a questão dos dependentes? Também modifica a situação deles? Os dependentes continuam cadastrados, os mesmos que já foram indicados pelo próprio usuário ou ex-empregado. Então, esse tipo de alteração não pode ocorrer também. As pessoas que ele indicar como dependentes já na época do contrato de trabalho vão continuar no plano de saúde nas mesmas condições técnicas, sim. De acordo com esse entendimento do STJ, então, os casos que estão sendo analisados pela Justiça podem ter outra resposta? Sim, agora, principalmente em razão dessa decisão de falar da forma diferenciada de custeio, né, que antes não era nada, nunca foi apreciada de forma direta, porque essa questão do pagamento integral era muito confusa, era meio nebulosa. Com essa decisão se definiu a forma diferenciada de custeio, então a pessoa tem que prestar atenção, porque agora ela vai pagar provavelmente por vida, antes se pagava por grupo familiar, é claro que depende de cada tipo de plano que a pessoa possuía antes. Mas agora a pessoa paga por vida e por faixa etária. É claro que isso impacta no valor, né, do que a pessoa vai ter que pagar por mês, o aposentado ou demitido, mas nada que seja incompatível com o mercado, né? Então isso que tem que ser respeitado. A maior preocupação da lei é não abandonar o idoso nem o consumidor. Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em Direito da Saúde, a doutora Adriana Dalmas Eulálio, sobre a situação de aposentados ou daqueles trabalhadores que são demitidos em relação à situação do plano de saúde. Muito obrigada pela sua participação e informações na Rádio Justiça. Obrigada, eu agradeço e permaneço à disposição para qualquer esclarecimento.